Caraca, mano, sua com a matéria microeconomia que a gente estava estudando essas últimas semanas. Pelo que entendi, ela se encarrega de estudar os detalhes como os indivíduos e suas ações, as empresas e outras partes do processo produtivo. Nossa, cara, assim do nada você fala um negócio desse, você tava dormindo. Cala a boca. Cara, parando pra pensar agora, eu lembro que tinha alguma coisa sobre teoria do consumidor, alguma coisa assim, eu não sei se eu tô certo. Eu lembro que fala que buscava entender o comportamento e as escolhas das pessoas na economia, não era isso mesmo, Caio? E tem a teoria da empresa, focada nas corporações e na relação entre capital e trabalho. E tem a teoria da produção também, né? Que ela analisa a evolução do processo. Não é possível que a economia seja baseada em dados individuais. Isso é papel da macroeconomia. A macroeconomia encara as coisas de uma forma mais ampla. Olha para o grande cenário. Se você estudar a macroeconomia, perceberá que as maiores preocupações dessa área estão relacionadas aos estados, às economias nacionais e às relações econômicas internacionais. É a partir dessa análise macroeconômica que surgem indicadores muito conhecidos, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, a inflação, juros, câmbio, balança comercial, entre tantos outros. Esses números são desenvolvidos a partir de análises amplas, que envolvem a produção econômica de um país inteiro, suas trocas com outros países e assim por diante. Boa noite! No vídeo de hoje falaremos sobre um dos indicadores macroeconômicos, o PIB. Vocês entenderão melhor com a pequena videoaula a seguir. Acompanhem! O PIB é um indicador para medir a atividade econômica do país. Quando há queda em 2 trimestres consecutivos no PIB, a economia está em recessão técnica. Os economistas costumam dizer que o PIB é um bom indicador de crescimento, mas não de desenvolvimento, que deveria incluir outros dados como a distribuição de renda, investimento em educação, entre outros aspectos. O PIB pode ser calculado sob 3 óticas. A primeira é a ótica da despesa, a segunda é a ótica da oferta e a terceira é a ótica do rendimento. Na ótica da despesa, o valor do PIB é calculado a partir das despesas efetuadas pelos diversos agentes econômicos de bens e serviços para a utilização final, isso é, aqueles bens e serviços que não vão servir de consumo intermédio na produção de outros bens e serviços. Nessa ótica, o PIB corresponderá à despesa interna ou à procura interna, que inclui a despesa das famílias em bens em consumo, consumo privado, a despesa do Estado em bens de consumo, que é o consumo público, a despesa das empresas em investimento, quer em capitais de bens, que é a formação bruta de capital fixo, quer em existência de matérias-primas e produtos. No entanto, a despesa interna é dirigida não só a bens que foram produzidos no país, mas também a bens que não foram produzidos no país, que são os bens importados, e que, portanto, não devem ser incluídos no PIB. Por outro lado, há bens que devem ser incluídos no PIB, mas que não vão ser utilizados no país, as exportações, e que, por isso, não estão incluídos na procura interna. Assim, na ótica da despesa do PIB, poderá ser calculado a partir da soma de todos esses componentes, ou seja, o PIB é igual ao consumo privado mais o consumo público, mais o consumo de empresas, que é o investimento, mais as exportações, menos as importações. Mas se a gente considerar o I como a formação bruta de capital fixo mais a variação dos estoques, a gente tem uma forma um pouquinho diferente, sendo ela que PIB é igual ao consumo privado mais o consumo público, mais a formação bruta de capital fixo, mais a variação nos estoques, mais a exportação, menos a importação. Na ótica da oferta, o valor do PIB é calculado a partir do valor gerado em cada uma das empresas que operam na economia. Esse valor gerado é o valor acrescentado bruto, que é a diferença entre o valor da produção e os consumos intermédios de cada empresa. Conhecendo o VAB de cada empresa, podemos calcular o PIB como a soma de todos os VABs da empresa dessa economia. Para obtermos o PIB a preços de mercado, o único ajuste que teremos que fazer é a soma dos impostos, líquidos de subsídios, que incidem sobre os bens e serviços entre o fim da produção e a venda, isso é, os impostos sobre o consumo.
Já na ótica do rendimento, o valor do PIB é calculado a partir dos rendimentos de fatores produtivos distribuídos pelas empresas. Nessa ótica, o PIB corresponderá à soma dos rendimentos do fator trabalho com os rendimentos dos outros fatores produtivos. E quem calcula o PIB? No Brasil, o cálculo do PIB é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a instituição federal subordinada ao Ministério do Planejamento. Isso é feito desde 1990. Antes disso, a Fundação Getúlio Vargas, ou FGV, era responsável por essa medição. Qual que é a diferença entre PIB nominal e PIB real? PIB nominal é calculado a preços correntes, ou seja, considera os valores do ano em que o produto foi produzido e comercializado. Já o PIB real exclui os efeitos da inflação. E o que é o PIB per capita? Esse indicador é calculado a partir da divisão do PIB pelo número de habitantes da região. Ele indica quanto cada habitante produziu em determinado período. Qual é a diferença do PIB para esse produto nacional bruto? No PNB, entra toda a produção nacional em território do Brasil ou não. Assim, empresas brasileiras que tenham fábricas no exterior também se somam a este indicador. Em geral, países desenvolvidos possuem PNB maior do que o PIB. Empolgante! Mostrando assim que a soma da produção nacional é mais forte do que a soma da riqueza produzida em todo o território nacional, que inclui as empresas estrangeiras localizadas ali. 1 hora depois. Agora vamos encontrar um universitário graduando em economia para conversar um pouco mais sobre o assunto. É com você, Justin. Opa, com licença, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Posso fazer umas perguntinhas aqui para você? Pode. Então, você cursa economia aqui na PUC mesmo? Curso. E em qual semestre você está? Cara, eu acho que eu tô no 13º já. Falta uma matéria pra eu estar concluindo. Eu tô fazendo economia, tem uma matéria do Dimas pra estar finalizando. É um professor bem puxado aqui na PUC. Ah, entendi. E você conseguiria explicar um pouco pra mim sobre PIB? Cara, eu peguei DP, mas eu conheço alguém que pode estar ajudando. Olha, o PIB é um conceito muito simples da economia. Eu vou explicar mais sobre investimento, que é uma das variáveis. Em economia, e pensando em linhas gerais, o investimento é a aplicação de capital com a expectativa de um benefício futuro. De forma mais técnica, a formação bruta de capital ou investimento resulta da soma algébrica da formação bruta de capital fixo e da variação de estoques. Por sua vez, a formação bruta de capital fixo divide-se em grupos: construção, máquinas, equipamentos e outros. Os setores de construção e máquinas e equipamentos possuem indicadores que permitem acompanhar suas trajetórias mensais. A atividade da construção é acompanhada pela série do IBGE, da produção de insumos para o setor. No que se refere a máquinas e equipamentos, consideram-se dados referentes à produção da indústria, divulgados pelo IBGE, bem como as exportações e importações de bens de capital. A partir dessas três séries, obtém-se o conceito de absorção de bens de capital. Os estoques, em um dado momento, compreendem todos os bens, exceto os do ativo mobilizado, de propriedade das unidades produtoras. As informações periodicamente divulgadas sobre a variação de estoques são, na sua maior parte, de setores, ou seja, setoriais. A avaliação do comportamento dessa variável ressente-se basicamente da falta de dados que permitam acompanhar a tendência da variável de forma agregada. Agora, se a gente falar um pouco mais sobre a prática de investir no país e da relação do PIB com a formação bruta de capital fixo, existem alguns fatores que estimulam esse investimento, em especial as boas perspectivas da economia, a redução da taxa de juros e o incentivo governamental, por exemplo, a redução da tributação para comprar novas máquinas. Mas, por outro lado, para que a economia de um país cresça a taxas mais elevadas, é necessário que a formação bruta de capital fixo tenha uma participação relativa crescente. É preciso observar que nos últimos anos o crescimento do Brasil foi decorrente não só do aumento da formação bruta de capital fixo, como também de um maior consumo das famílias, ou seja, existe uma relação de interdependência entre esses fatores. Os dois dependem um do outro. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Vou dar uns exemplos para vocês entenderem melhor. Primeiro, se o consumo das famílias aumentar, os empresários vão ter interesse em aumentar a capacidade de produzir, ou seja, vai ter um aumento na oferta de bens e serviços. Isso vai elevar a formação bruta de capital fixo, que, por outro lado, significa gerar mais emprego, logo vai gerar mais consumo, e tudo isso leva a um aumento do PIB.
O segundo exemplo é que o aumento do PIB decorrente de uma elevação do consumo, gerando melhores perspectivas da economia, também incentiva mais investimento na capacidade produtiva, ou seja, também vai aumentar a formação bruta de capital fixo. E o terceiro exemplo é que se a gente inverter agora o nosso olhar, a gente pode verificar que uma maior formação bruta de capital fixo permite atender a um aumento do consumo, na medida em que os bens e serviços serão produzidos, e, em consequência, pode evitar a inflação da demanda, que é o aumento da demanda agregada em relação à oferta agregada. 2000 anos depois. Ainda sobre o tema economia, trouxemos um grande especialista no assunto, Dr. Drauzio. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na tabela que vocês estão vendo, podemos observar melhor os destaques do PIB de 2018. Dr. Drauzio, pude perceber que o único segmento com valor negativo é o de construção civil. O que significa? Boa noite a todos, boa noite, Gabriel. Realmente, apesar da recuperação lenta da economia, praticamente todos os componentes do PIB registraram um aumento no ano de 2018, exceto da construção civil, que caiu 2,5% e registrou a quinta queda anual seguida. E quais motivos são esses? São eles motivos que levaram a construção a acumular todas essas perdas. Um deles são a parte da infraestrutura. Nós sabemos que os 3 níveis de governo também estão tentando segurar suas pontas. E o investimento, como não é uma despesa obrigatória, é o primeiro a ser cortado. A retração da construção tem afetado os investimentos no país, correto? A construção já representou mais da metade de todo o investimento no Brasil. Em 2018 ela representava 47%. E o que compensou foram as máquinas e equipamentos. A construção civil, que tem peso importante dentro da indústria, caiu menos. Isso é importante porque vinha apresentando taxas negativas bastante expressivas, de 10% a 7,5%. E ano passado caiu bem menos. Então isso ajuda bastante a indústria. Doutor, o PIB brasileiro cresceu 1,1% em 2018 na segunda alta após 2 anos de retração. Em valores, o PIB foi de 6,8 trilhões de reais. Já o PIB per capita teve alta de 0,3%. A taxa de investimento no ano de 2018 foi de 15,8% do PIB, bem acima do observado no ano anterior, que foi de 15%, mas bem abaixo do patamar de 21% que foi registrado no ano de 2013. Perfeito, entendi. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Em nome do jornal aqui, gostaríamos de agradecer a sua presença e boa noite.